Bom dia, terceiro B de edificações. Vamos fazer a correção da nossa última avaliação, tá? Avaliação sobre cinética química, tá bom? Bom, então nós vamos aqui logo para a primeira questão. A primeira questão fala sobre a reação de combustão do etanol, tá bom? Então, na reação de combustão completa do álcool comum, que é o etanol, obteve-se uma quantidade de gás carbônico em número de mol, como indicada no gráfico abaixo. Muito bem, qual é a dica para essa questão? Você montar a equação de combustão do etanol, tá bom? Vamos montar essa equação de combustão do etanol, tá certo? Então, o que vamos fazer aqui? Vou pegar aqui emprestado só um númerozinho aqui, tá bom? Vou pegar aqui emprestado e vamos fazer a equação. Então, o etanol tem fórmula C2H6O, primeiramente isso, né? Então, substância líquida, ele vai reagir com o oxigênio O2, que é gás, tá certo? E ele vai gerar na combustão completa CO2, que é gás, e também vai gerar água no estado gasoso por conta da temperatura. Aqui nesse tipo de reação um pouco alta, então a tendência é que saiam produtos gasosos, tá? Muito bem, ó. Estou aqui arrumando somente os coeficientes, colocando os índices no tamanho aqui normal, né, que eles são subscritos. Vou aumentar aqui a fonte. Então está aqui, ó. Essa é a reação de combustão do etanol, tá? Muito bem. Então aqui o estado físico do etanol é líquido. Uma coisa importante que eu vou dizer a vocês aqui, tem que balancear as equações, tá certo? Então aqui, ó, vamos balancear aqui, colocar um 2 aqui na frente para balancear o carbono. Nem vou explicar isso porque vocês já entenderam, tem que fazer isso, tá bom? Lá tem 6 hidrogênios, então vou botar aqui um 3 na água para balancear esses hidrogênios. E aqui a gente tem 4 oxigênios com mais 3, 7. Aqui já tem 1. Então é só pegar esse 3 aqui. E botar aqui para que fique também 7 oxigênios do outro lado, tá certo? Essa é a primeira parte da resolução, tá bom? A segunda parte da resolução é você olhar para o gráfico. Olhem para o gráfico, ó. Considerando o tempo de 0 a 40 minutos. Considerando o tempo de 0 a 40 minutos. Muito bem, você já tem, então, condições de montar a sua equação. Tá? Que equação, professor? Velocidade média é igual a... Aí você vem ΔN. Então, vou botar aqui o símbolo. Ok. Por que ΔN? Porque o gráfico aqui está em mols, ó. O gráfico está em mols. Então, ΔN sobre ΔT. Tá bom? Nesse caso aqui, a gente vai ter uma variação da velocidade, a variação do número de mol pelo tempo, tá certo? ΔN sobre ΔT. Esse é o gráfico de velocidade média, tá certo? Muito bem. Olhando para o gráfico, de 0 a 40 minutos. Então, se você observar aqui no tempo 40 minutos, que justamente vai estar aqui, pessoal, onde eu estou passando o mouse. Vou colocar aqui uma figura. Vou colocar aqui uma figurinha. Vamos ver aqui uma animação, uma forma, né? Vamos ver aqui uma forma. Inserir formas. Vamos inserir, aí no caso, vamos inserir uma forma aqui adequada. Que pode ser, deixa eu ver aqui para nós. Pode ser uma seta para indicar, já vai ficar tranquilo. Pode ser uma estrelinha, tá? Inserir uma estrelinha. Essa estrelinha pode ser pequenininha, tá certo? Pegar essa estrelinha e vou colocar ela com a cor vermelha, tá? Então, ó, vou botar essa estrelinha aqui, ó. Aqui está o tempo 40 minutos, beleza?
Então, vamos botar aqui direitinho. 40 minutos vai dar o quê? Ó, 40 minutos vai ser aqui, tá certo? Vamos botar aqui 40, tá ok? Para todo mundo enxergar aqui. Botar um tamanho 24. Aqui, ó, 40. Aqui é o tempo 40, beleza? Ó, presta atenção, tá, pessoal? 40 minutos. Aqui nós temos o número de mol, 6 mol, tá certo? Professor, como é que começa a reação? A reação começa no tempo zero, tá? Então, o tempo inicial é o tempo zero. E o tempo final é o tempo 40 minutos. No tempo zero, qual é a quantidade em mol? Zero, tá? Então, olha, no tempo zero a quantidade em mol é zero. A quantidade em mol de quem? Desse produto. Tudo que está aqui é produto. Que produto é esse, professor? Gás carbônico, tá? Então, olha, ele começa no tempo zero com zero, número de mol, não tem, ou seja, não foi produzido ainda. E com o passar do tempo, a gente está vendo a produção de gás carbônico aumentando até que o máximo passando no caso, passando de 6 mol, tá certo? No tempo maior que 50 minutos. Mas no tempo de 40 foram produzidos 6 mol. Então, qual é a velocidade dessa reação em função aqui desses dados do gráfico? A velocidade dessa reação vai ser, ó, fazendo aqui embaixo, a velocidade média vai ser igual a quem? Vai ser igual a ΔN. Quem é ΔN? 6 menos 0. Tá? Isso é o mol. Beleza? Dividido pelo tempo. 40. ΔT. Tá certo? 40 minutos. Então, a velocidade média vai ser igual a 6 por 40. Então, fazendo isso numa continha rápida, na calculadora, 6 por 40 vai dar 0,15. 0,15 mol por minuto. Tá bom? Muito bem. Essa é a velocidade em função do gás carbônico, tá, pessoal? Em função do gás carbônico, essa é a velocidade. Aí ele pergunta aqui, ó, a velocidade média de formação de vapor de água foi de quanto? Muito bem. Observe que a formação do vapor de água, a estequiometria é um pouco diferente do oxigênio, tá bom? Professor, como assim um pouco diferente? Olha, aqui é 2, presta atenção, o coeficiente do gás carbônico, quer dizer, gás carbônico é 2 e a água é 3. Quer dizer o quê? Quer dizer que se você pegar a quantidade, tem uma dica, se você pegar a quantidade de água e quiser saber quanto ela é maior do que o oxigênio, só é dividir os coeficientes. 3 sobre 2 dá 1,5, dá 1,5. Então, a velocidade de formação da água vai ser 1,5 maior do que a do gás carbônico. Então, se você quiser saber a velocidade média de formação do vapor de água, basta você pegar essa velocidade média aqui, ó, e multiplicá-la por 1,5, tá? Quando você multiplicar por 1,5, o que é 1,5, Marcelo? É a relação entre o coeficiente da água e o coeficiente do gás carbônico. Isso vai dar 0,225, tá? Mol por minuto. Entendi. Tem outro jeito de fazer, professor? Tem outro jeito de fazer. O outro jeito de fazer, como a gente assistiu nas aulas, né? Como eu expliquei nas aulas. Como é o outro jeito de fazer? Vai dizer assim, ó, que a velocidade dessa reação em função do CO2, ó, a velocidade dessa reação em função do CO2, tá? Em função do CO2, em função do CO2 é igual, ó,
melhorar aqui. A velocidade em função do CO2, tá? Por que aqui tem que fazer assim? Em função do CO2 dividido por 2 é igual a velocidade aqui eu tenho que fazer uma letrinha menor para ver se dá para aparecer, né? Dividido por 3, tá certo? Então, a velocidade da formação do CO2 dividido por 2 é igual à velocidade da água dividido por 3, tá? Então, se você fizer essa relação, aí também você chega no mesmo resultado, tá certo? Então, como é que ficaria aqui? Ficaria aqui a velocidade, vou deixar a velocidade da água aqui, ó. Vou deixar a velocidade da água aqui sozinha. A velocidade da água igual a velocidade do CO2. A velocidade do CO2. Tá? Do CO2. Isso aqui, vou botar. Velocidade do CO2 vezes 3 dividido por 2, tá? Então, você iria achar o mesmo valor que eu achei aqui, que é 0,22, tá certo? Essa é a resposta da primeira questão, letra D. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, eu vou abrir aqui o formulário, tá? Espero que vocês estejam vendo. Tá aqui a segunda questão, ó. Ok. Vou abrir lá no slide. Agora aqui no slide. Aqui é a segunda questão. O gás amoníaco tem inúmeros empregos industriais, sendo usado, por exemplo, em refrigeração industrial. A sua obtenção é atualmente feita pelo método de Haber, que consiste em fazer a reação direta do nitrogênio com o hidrogênio em determinadas condições de pressão e temperatura. É uma reação de equilíbrio, obtendo-se o gráfico ao lado. Analise o gráfico e a seguir assinale a opção correta. Então, assim como eu ensinei a vocês, a gente tem que partir da equação química. Nas nossas aulas gravadas sobre cinética, eu apliquei essa equação como um dos primeiros exemplos. Tá? Esse exemplo aqui da reação da formação da amônia, que é bem simples. Ó. A reação da amônia ela se dá através do H2, tá? Então, é gás hidrogênio, tá? Gás hidrogênio. O gás hidrogênio reage com gás nitrogênio, certo? Então, H2 mais, vou botar aqui, mudar aqui a ordem, tá, pessoal? Então, é N2 mais H2, dando NH, dando NH3, tá? Que é a amônia. O balanceamento, ó. Balanceamento, como aqui tem 2 e aqui tem 3 hidrogênios, então o mínimo entre 2 e 3 é 6, tá bom? Então, eu vou botar aqui 3 e aqui 2, tá certo? Ficou 2 nitrogênios, então aqui é 1, tá bom? Então, tá aqui a reação balanceada para a formação da amônia, tá certo, pessoal? Em relação ao gráfico, vejam bem, aqui no gráfico, estou passando o mouse em cima, a gente sabe que, olha só, quando você faz certinho a equação, a gente só tem um produto, tá? E esse produto é a amônia. Então, se só tem um produto, esse produto é a substância A, porque o produto começa com concentração 0 e vai aumentando com o tempo.
os reagentes são consumidos. Começa com uma concentração com certa quantidade e depois eles vão sendo consumidos ao longo do tempo, tá? Então, a substância A é a amônia, tá? Então, vamos lá. A curva A corresponde ao nitrogênio. Pessoal, a substância A só pode ser a amônia, então a letra A está errada. A curva B pode corresponder ao nitrogênio ou ao gás amoníaco. Olha só, a amônia ela também é chamada de gás amoníaco, tá? Então, a curva B, como ela está aqui decrescente, ela não pode ser o gás amoníaco, ela não pode ser amônia. Então, a letra B está errada. A curva C pode corresponder ao hidrogênio ou gás amoníaco. É a mesma coisa, ó. A curva C também é um reagente, decresceu sua quantidade, né? Diminuiu. Não pode ser amoníaco, porque amoníaco é um produto, é a curva A. Letra D. A curva B corresponde ao gás amoníaco somente. Falso. E a resposta, a letra E. A curva A corresponde ao gás amoníaco somente. Então, a resposta é a letra A, porque o gás amoníaco é o único produto, a amônia é a curva A, tá certo? Então, a resposta dessa segunda questão. Vamos voltar aqui para o formulário para ver a próxima questão. Pronto, a próxima questão é essa aqui, ó. Questão número 3. Está errada a afirmativa da alternativa. A lei de velocidade é a equação matemática que exprime como as concentrações interferem na velocidade de uma reação a uma determinada temperatura. Olha, ele quer a afirmativa errada. O que a gente viu é que a lei de velocidade ela justamente é a equação matemática que mostra como essas concentrações interferem, tá? Na velocidade de uma reação. Só voltando aqui para mostrar a vocês, por exemplo, se eu fosse fazer a lei de velocidade dessa reação aqui, baseada na formação da amônia. Como é que seria a lei de velocidade? Do que é que depende a velocidade de uma reação química? Só depende dos reagentes, lembram? A velocidade de uma reação química, ela só depende dos reagentes. Ela não depende de nenhum produto, tá? Então, ela depende de uma constante. Essa constante é uma constante exclusiva que está relacionada à natureza daquela reação, tá? Daquela reação que a gente está estudando, tá bom? E multiplicada pela concentração dos reagentes. No caso aqui, ó, concentração de nitrogênio, tá? Concentração de nitrogênio, tá? Multiplicada pela concentração de hidrogênio, tá? No caso aqui. Se fosse uma reação elementar, elevada a 3, tá bom? Se fosse uma reação elementar, elevada a 3, elevada ao cubo, tá bom? Então, no caso dessa reação aqui C elementar, a gente teria essa equação aqui como sendo a lei de velocidade. Então, a lei de velocidade, ela exprime qual é a dependência da velocidade com a concentração dos reagentes, tá certo? Então, lá está certinho. Aqui está certinho. A letra A não é a resposta, tá? Letra B. Ordem de uma reação é a soma dos expoentes a que se devem elevar as concentrações envolvidas para se obter a lei de velocidade de uma reação. Corretíssimo. Ordem de velocidade de uma reação é quando a gente soma os expoentes. Ó. Por exemplo, se aqui fosse uma reação elementar, essa reação seria de ordem 4. Porque aqui tem 1 e aqui tem 3. A ordem global dessa reação é de ordem 4. Tá certo? Então, certinho lá. Letra B não é a resposta. Letra C. Mecanismo de reação é o conjunto de reações em que o processo ou reação global se desenvolve. Também está certo, pessoal. Toda reação química, ela, quando acontece em mais de uma etapa, ela tem seus mecanismos. Tá? A gente viu isso em termoquímica. Lembra de lei de Hess, que ocorre, a gente abordava reações que ocorrem por mais de uma etapa, 3 etapas, por exemplo. Cada uma daquelas etapas, tá? Elas vão ser responsáveis quando somadas pela reação global, pela equação global, tá certo? Então, a letra C
Ela não é a resposta porque ela é uma afirmativa correta. Letra D. Molecularidade é o número de moléculas que se decompõem em cada etapa de uma reação. Tá? Molecularidade é o número de moléculas que se decompõem em cada etapa a uma reação. Olha só, a molecularidade ela vai ser a quantidade de moléculas envolvidas, na reação, tá bom? A quantidade em número de mol, tá bom? Então, se houver mais de uma etapa, a gente tem que somar essas moléculas, tá? Então, aqui está certo. A molecularidade é o número de moléculas que se decompõem em cada etapa de uma reação. Como é que decompõe? Porque vai formar um produto, tá certo? O reagente forma um produto, então a gente tem a molecularidade. A resposta aqui seria a letra E. A velocidade média de uma reação é obtida pelo quociente da variação da concentração pela variação do tempo, dividida pela variação da concentração pelo coeficiente estequiométrico apropriado. Isso está errado, tá? Isso não é a velocidade média, tá, pessoal? Quando você divide a velocidade média pelo coeficiente apropriado, você está encontrando a velocidade relativa a cada uma das substâncias, que foi esse exemplo aqui, ó. Quando eu relacionei a velocidade do CO2 e dividi por 2 e disse que era igual a da água dividido por 3, eu estou relacionando aqui as velocidades relativas, tá bom? A velocidade média é quando você pega, por exemplo, um gráfico desse, tá? E você calcula a variação do número de mol de uma certa substância em relação ao tempo, tá? Quando você faz isso, você calcula a velocidade média da reação. Aí, se você quiser calcular a velocidade média da reação em relação aos outros componentes, aí você tem que montar a estequiometria levando em conta os coeficientes, tá? Aqui eu estou calculando a velocidade média, tá bom, da reação, baseada num dado que foi medido, tá? Agora, se eu quiser saber a velocidade em relação à água, então eu vou ter que fazer essa continha. Por exemplo, para o gás carbônico era 0,15, para a água foi 0,225. Então, a velocidade ela varia dependendo da quantidade de matéria, que são os coeficientes, né, da quantidade de mol para cada substância, tá? Então, essa letra E, ela é a resposta porque ela está errada, tá? A velocidade média, você apenas vai pegar os dados de um gráfico, tá bom? E fazer a simples divisão, que é essa divisão aqui, ó, ΔN por ΔT. Ok? Vamos para uma próxima questão agora. Deixa eu dar uma olhadinha lá no formulário para ver se a próxima é teórica. Na próxima é essa questão 4 aqui. Muito bem. Questão 4, vamos aqui pelo nosso slide, que é essa questão aqui. Tem-se a reação genérica A mais B dando C, cuja velocidade pode ser representada pelo gráfico ao lado, que relaciona as velocidades com as concentrações molares. Analisando o gráfico, podemos concluir que a lei da velocidade para esta reação será expressa pela equação. Vamos lá, pessoal. Observem nessa questão que nós temos aqui as substâncias A e B, que são os reagentes. A velocidade só depende dos reagentes. Está certinho aqui o gráfico, né? Veja, na ordenada, a concentração. A concentração está em função da velocidade. Vamos olhar a substância A. Olha, a substância A, vamos olhar aqui no tempo, vamos olhar aqui na concentração de 1 mol por litro. Aqui, ó, onde eu estou passando aqui o mouse. Tá? Posso até colocar a estrelinha que eu coloquei ali, ó. Posso colocar a estrelinha ou posso colocar até outra figura. Vamos inserir aqui uma forma. Vamos inserir aqui uma bolinha, tá certo? Ó. Vamos colocar essa bolinha, é melhor, né, pessoal? Vamos colocar ela menorzinha e vou colocar ela vermelhinha, tá certo? Vamos botar aqui, então, ó. Será que ela tá bem aqui?
Acho que ela está bem aqui. Vamos colocar ela aqui, tá certo? Para a gente medir a velocidade, tá bom? Vou pegar essa bolinha aqui vermelha também e vou colocar ela aqui, ó. Olha só. Estou falando da substância A, tá bom? Quando a substância A estava com concentração, ó, quando a substância A estava com concentração igual a 1, a velocidade era 1 mol por litro. Tá bom? 1 mol por litro não, 1 mol por hora. Tá? Então, 1. Vamos dobrar a concentração da substância A? Vamos dobrar, Marcelo? Vamos dobrar. Tá? Então, como é que a gente faz para dobrar? Vou pegar aqui, vou mudar aqui esse preenchimento. Vou colocar um preenchimento agora laranja, douradazinho aqui, ó. Vamos botar a concentração de A igual a 2, Marcelo. Tá aqui, igual a 2. Concentração de A igual a 2. 2 está aqui, ó. Beleza. Vou pegar aqui emprestado isso aqui, ó. Ok. Vamos botar aqui também dourada. Dourada é o contorno, né? O contorno dourado. O preenchimento sem preenchimento. Ó. Vocês estão vendo isso aqui agora? Eu vou aumentar para todo mundo ver, ó. Vocês estão vendo? Ó. Quando eu dobrei a concentração da substância A, dobrei para quanto? Para 2 mol. Ó. E mantive a de B constante. Beleza? Eu não alterei a de B. Mantive lá, B está com 1. Tá bom, pessoal? B aqui está com 1 mol. 1 mol e A está com 2, tá? Então, eu mantive lá B com 1 mol. Só variei A. A agora está com 2 mol por litro. E qual a velocidade da reação? Opa, não é aqui 2 mol por litro, né, Marcelo? 2 mol por litro é mais para cima. Aqui não está encostando ali ainda, não. Está encostando aqui, ó. Desculpa aqui, tá, galera? Pronto, aqui, ó. Aqui não estava encostando ainda, tá vendo? Estava abaixo. Aqui está 2 mol por litro. Qual a velocidade? 4. Presta atenção. Quando a concentração de A era 1 mol por litro, a velocidade também era 1. Tá? Quando eu dobrei para 2 a concentração de A, a velocidade quadruplicou. De 1 passou para 4. Ó, concentração de 1 passou para 2, velocidade de 1 passou para 4. Se eu dobrei a concentração e a velocidade quadruplicou, a dependência é 2. Então, o coeficiente estequiométrico de A e o expoente de A, no caso aqui, é 2. Tá? Então, por isso está marcada a letra D. Mas vamos lá. Vamos olhar B. Ó, eu mantive aqui, agora, vou pegar o seguinte, ó. Vou deixar a concentração de A constante e vou dobrar B. Quando eu dobro B, olha o que acontece. Ó, vou dobrar B. Aqui, ó. Dobrei B. Tá? Estou dobrando a concentração de B, tá, pessoal? A bolinha não está como eu quero. Deixa eu pegar essa bolinha. A bolinha não está como eu quero. Agora sim. Ó, tá aqui. Olha só. Eu vou pegar isso aqui. Olha, botei a concentração de B igual a 2. Qual é a velocidade de B em função de B? Ó, 2 também. Beleza? Ó, dobrei B e a velocidade agora é 2. Ou seja, era 1 velocidade, que a concentração era 1 também. Dobrei a concentração de B e a velocidade só fez dobrar. Quando eu dobrei a concentração, a velocidade só fez dobrar, o fator é 1. O fator é unitário. Então, realmente confirma a letra D. Tá? O coeficiente aqui, o expoente de B é igual a 1. Então, resposta é a letra D. Tá, galera? Então, vou voltar aqui agora para o nosso slide. Para o nosso slide não, para o nosso formulário. Então, só vendo aqui, ó, a resposta era a letra D, ó. A resposta aqui, ó. A resposta era a letra D, tá vendo aqui o certinho, né? E agora vamos para a questão número 5 desse gráfico aqui. Questão número 5, vou aumentar. Ó, uma modificação de temperatura é fator determinante para as velocidades das reações químicas.
Assim, no gráfico ao lado, temos a representação de duas velocidades para uma mesma reação, em função da modificação da temperatura. Galera, presta atenção. Esse gráfico ele é o número de moléculas em função da energia cinética, tá? A energia cinética de duas reações, tá, pessoal? Reação 1 e reação 2, que são duas curvas, tá, dessas reações. Preste bem atenção aqui. Energia EM1 e EM2 são energias médias, tá? Energias médias aqui de cada reação, de cada curva. E a energia de ativação é essa aqui, ó, EA, tá certo? Energia de ativação. Esse é um gráfico diferente, mas preste bem atenção. Quando a gente aumenta a temperatura de um sistema, a gente está aumentando a energia cinética, tá, das moléculas. Por quê? Porque quando você aumenta a temperatura, você está fornecendo calor. Quando você fornece calor, você vai fazer com que aquelas moléculas aumentem a velocidade, os choques vão ser maiores, tá? Então, se você observar aqui, a curva 2, ela tem mais moléculas com mais energia cinética. Eu estou passando o mouse aqui em cima, ó, da curva 1. A curva 1, ela está praticamente inteira. Ela está praticamente inteira na região onde tem menor energia cinética, tá? A curva 2, ela está praticamente maior, praticamente mais da metade, na região que tem maior energia cinética. Se tem maior energia cinética, então ela vai ter maior velocidade, tá? É uma reação que vai acontecer com maior velocidade. Então, olha, eu vou ler de baixo para cima. Ele quer a afirmativa correta. Ó. Marque a afirmativa correta que relaciona a temperatura com velocidade. Letra E. As duas curvas sugerem duas velocidades de reações iguais, pois não houve modificação do nível de energia de ativação. Galera, olha só, a energia de ativação, ela vinha até aqui em cima. Na curva 2, ela diminuiu para cá, ó. Diminuiu bastante. Então, houve modificação. Então, a letra E está errada. Na letra D, a curva 2 representa maior temperatura e, portanto, menor velocidade. Errado. Se ela tem maior temperatura, ela tem maior velocidade. Letra C, a curva 1 representa maior temperatura e, portanto, maior velocidade. Não, a curva 1 ela não tem maior temperatura. Por quê? Porque a gente está vendo que a maioria das moléculas da curva 1 estão numa região de menor energia cinética. Pessoal, esse eixo aqui, a abscissa, ela é a energia cinética. A curva 1 ela está dentro da região com menor energia cinética, portanto, menor velocidade. Letra B. A curva 1 representa maior velocidade. Errado já, né, pessoal? E letra A. A curva 2 representa maior velocidade, pois o maior número de moléculas atingiu a energia de ativação. Ó, como a curva 2, a gente está vendo que mais moléculas estão na região com maior velocidade, a gente teve uma redução da energia cinética. Maior velocidade quer dizer que a energia cinética diminuiu. Tá? Então, o maior número de moléculas aqui na região 2 conseguiu atingir a energia de ativação. Então, a resposta é a letra A. Lembrando, aqui é energia cinética. Quanto mais para a direita, maior velocidade. Então, a curva 2 tem moléculas com maior velocidade, portanto, com maior energia cinética, com maior temperatura, portanto, com menor energia de ativação. Tá? A próxima questão, a questão número 6 do formulário. Então, aqui, ó, formulário, a resposta é a letra A, tá bom? Questão número 6, essa aqui desse gráfico, tá? Então, vamos voltar lá para o slide. Questão número 6. Aqui, ó. A reação genérica A mais B dando C mais D apresentou o seguinte gráfico no seu estudo cinético. Então, vamos lá. Então, nós temos a reação A mais B, ó. Então, aqui A mais B são os reagentes. Vem aqui, ó, atinge uma energia cinética, tá? Atinge a energia cinética e atinge uma energia de ativação, atinge um complexo ativado, depois se formam em C mais D, tá?
Esse é um caminho, tá, pessoal? Esse é um caminho. Existe um segundo caminho, que é essa curvinha menor, onde o complexo ativado aqui é chamado de Y. E também dá C mais D. O que seria isso aqui? X e Y. Seriam dois caminhos onde a reação se desenvolveria. Um caminho mais longo, o caminho X, e um caminho mais curto, um caminho Y. Como a gente já estudou, esse caminho Y é o caminho provavelmente utilizando um catalisador. E o caminho X, que é o caminho mais longo, é sem o uso do catalisador. Analisando o gráfico, pode-se afirmar que a energia economizada quando se utilizou um catalisador e a variação de energia foram. Vamos lá. Pessoal, quando se utiliza um catalisador, o caminho é Y. Sem o catalisador, o caminho é X. Então é muito fácil. Simplesmente, se eu estou sem catalisador, eu vou pelo caminho mais longo, é X. Se eu estou com catalisador, pelo caminho mais curto, é Y. Que diferença é essa? X menos Y. X menos Y é o quanto eu economizei em usar um catalisador. Então, aqui já dava a resposta, X menos Y, letra B. Aí, só para reforçar, ele quer a variação de energia. A variação de energia é o ΔH, né? Que é o produto menos o reagente. Quem é o produto? O produto menos o reagente é C mais D. Quem é C mais D? Qual é a energia do produto C mais D? C mais D é Z. Né? C mais D, a energia é Z. Tá? E quem é o reagente? A mais B é W. Então fica C mais D menos A mais B é Z menos W, que dá aqui a letra B como resposta. Tá? Então, questão muito simples, apenas para analisar o gráfico. Tá bom? Muito simples mesmo. E a última questão, está lá no formulário, essa questão número 7, tá? Essa questão aqui, lembrando, questão para fazer em casa, vocês têm como consultar referências bibliográficas, então eu não dou meia pontuação. Ou acerta completamente ou não acerta, tá? Isso é bom para que vocês treinem nos vestibulares que forem fazer, tá, pessoal? E no Enem também. Por quê? Porque não existe meia questão correta, tá bom? Essa é uma questão de somatório, tá? Questão de somatório, você precisa acertar a soma das corretas, tá? Então, vamos lá. O conversor catalítico, lançado nos carros nacionais, consiste de uma mistura de paládio e platina, fixada em alumina. O conversor é capaz de facilitar a oxidação de monóxido de carbono e de hidrocarbonetos, provenientes da combustão incompleta da gasolina, a CO2 e de água menos nocivos. Então, a gente vai ter a conversão de CO para CO2, né? E no caso, hidrocarbonetos também para água, isso vai ser menos nocivo do que CO e hidrocarbonetos, né? Então, o catalisador ele consegue, dizer assim, facilitar essa reação, tá bom? O catalisador, aqui no caso, o catalisador ele pode ser de platina e paládio, são catalisadores caros e eles são fixados em alumina. A alumina é uma substância, pessoal, que é um óxido, e ele vai fornecer uma área para poder a gente colocar o catalisador em cima, tá? Então, ele serve como um suporte para os catalisadores, tá? Lembrando, nessa questão, quem são os catalisadores? Paládio e platina, tá? Quem é o suporte? É a alumina, tá? Número 1. Então, a respeito dessa frase, são feitas proposições. Número 1. O conversor catalítico tem um tempo limitado de vida, porque o paládio e a platina vão sendo consumidos na reação. Isso já é falso. O catalisador não é consumido na reação, tá? Isso já é falso. Número 2. No conversor catalítico, paládio e platina devem se encontrar tão finamente divididos quanto possível, para uma maior eficiência. Isso é verdade. Por quê? Eu expliquei nas aulas. Quanto mais dividido está o catalisador, ou quanto mais dividido estão as substâncias, elas vão fornecer uma maior área superficial, uma maior superfície de contato. Isso aumenta a eficiência de uma reação. Então, número 2 correto, tá, pessoal?
Então, número 2, corretinho. Número 4. O conversor catalítico facilita a conversão de CO a CO2, porque aumenta a energia de ativação da reação. Falso. O conversor catalítico, pessoal, diminui a energia de ativação. O que é que faz o catalisador? O catalisador, ele consegue diminuir o caminho, ó. Ele vai por um caminho menor, um atalho, tá vendo? Ó? O caminho era X, agora o caminho com o catalisador é Y. Então, esse item aqui, o item 4, é falso, porque ele não aumenta a energia da ativação, ele diminui. Número 8. No conversor catalítico, temos um exemplo de catálise heterogênea. Isso é verdade. Por quê? Porque o catalisador são metais, né? Ó, metais, e o suporte é um sólido, que é a alumina, tá? Que é uma cerâmica, tá? É um óxido. Então, tudo isso aqui está no estado sólido, paládio, platina e a alumina. Quem são os reagentes? São gases. São gases lançados a partir da combustão da gasolina. Então, quem são esses gases? CO, tá? CO2, água que também sai no estado gasoso. Então, se eu tenho o catalisador em um estado, que no caso é o sólido, e os reagentes em outro estado, que no caso é o gasoso, temos uma catálise heterogênea. São duas fases, tá? Sólido e gasoso. Número 8, correta. Então, corretas por enquanto, 2 e 8, tá? 2 e 8 dá 10. Vejam que se a 16 estiver certa, vai dar 26. Se não, vai dar 10, tá certo? Então, aqui tem essas duas opções. 16, então. O gás monóxido de carbono deve ser eliminado, pois é um causador de chuva ácida. O gás monóxido de carbono deve ser eliminado. Pessoal, o monóxido de carbono, ele não pode ser eliminado porque é um causador de chuva ácida. Quem causa a chuva ácida é o gás carbônico, tá? Que, quando reage com água, forma H2CO3, que é o ácido carbônico. O monóxido de carbono, ele deve ser eliminado, ele deve ser convertido a CO2, porque ele é altamente tóxico, tá? Ele pode contaminar pessoas e animais, tá bom? Então, ele não causa chuva ácida, tá bom? Ele causa toxicidade. Quem causa a chuva ácida é o CO2. A gente pode, inclusive, fazer aqui essa reação da formação da chuva ácida pelo CO2. Posso fazer aqui nesse slidezinho aqui, ó, tá? Posso fazer aqui nesse slide, certo? Ó, posso fazer aqui. A gente já tem aqui, ó, CO2 mais água. Aqui, ó. Então, ó, CO2, quando reage com a água da chuva, essa água da chuva, o estado é líquido, tá? A água da chuva, o estado é líquido, vai formar esse ácido aqui, ó. Vai formar H2CO3. H2CO3. Esse H2CO3, quando ele cai, quando chove, né, ele cai em forma de solução aquosa, tá? Então, a reação química é essa, ó. CO2, que sai do escapamento dos carros, reage com água da chuva, formando H2CO3, que é chuva ácida. Lembrando, a chuva ácida, naturalmente, ela ocorre também, tá, pessoal? Porque no ambiente existe CO2 natural, né? Da nossa própria respiração já existe CO2. Da respiração da gente, da respiração dos animais, tá certo? Então, já existe CO2. Então, aqui esse 16 está errado. Resposta 2 mais 8 igual a 10, letra B. Então, você aqui marcaria a letra B. Só para conferir, vou dar um clique, ó. Vou dar um clique e você vê aqui o certinho, ó. Letra B. Então, a letra B seria a questão, o item correto, tá, pessoal? Então, pessoal, assim eu concluo aqui a correção da
prova de cinética química. Vai chegar agora a segunda e eu espero que vocês tenham um melhor desempenho, tá bom? Um grande abraço e até mais.